Bom dia pessoal, eu me chamo Marcos e hoje nesse vídeo aqui do Disney Code eu vou falar o básico sobre o VisualAlg, que é um aplicativo de criação de algoritmos aí. Bom, a história do VisualAlg é que ele foi criado por dois professores brasileiros. Sim, o VisualAlg é brasileiro. E ele utiliza uma linguagem chamada Portugal, que se eu não me engano é uma linguagem exclusiva dele. Alguns outros devem usar também. E o objetivo era facilitar a linguagem de programação para estudantes iniciantes na área de programação de algoritmo. Agora, em vez de ficar mostrando PowerPoint, eu vou abrir o VisualAlg aqui na prática. Bom, estamos aqui no VisualAlg. E aqui eu criei alguns códigos para dar de exemplo, mas vamos começar aqui em cima. Bom, aqui em cima a gente tem a área de tarefa. Aqui tem várias opções para você fazer. Aqui tem uma calculadora, aqui tem como você apagar o jogo inteiro. Tem várias opções. Aqui a gente tem a área dos algoritmos, que é onde a gente vai criar o código. A área das variáveis. Aqui que você aplicar os valores dessas variáveis aqui, ou seja, tipo, x igual a 10 vai mostrar aqui em cima. Aqui é a área de visualização do resultado, ou seja, quando a gente acabar o código, aqui que vai mostrar o resultado. Bom, vamos começar a falar do código, né? Sempre que a gente vai começar um código, a primeira coisa que a gente usa é o algoritmo. E logo depois do algoritmo, a gente vai colocar um nome do algoritmo. Aqui é escrito oi, mas eu posso mudar para olá, por exemplo. Você escolhe o nome que você quer dar para esse algoritmo. Aqui embaixo, aqui a gente colocou duas barrinhas e um texto ao lado. As duas barrinhas, elas servem para você criar uma nota. E essas notas, elas não afetam o código. Então, por exemplo, aqui eu coloquei duas barrinhas, A é igual a 10. Pode parecer que eu tenha dito que o A é equivalente a 10, mas não. Como isso aqui está escrito em uma nota, não vai afetar o código. Então A não é igual a 10, porque isso aqui é apenas uma nota, não afeta o código. O var. O var é quando a gente é a parte em que a gente vai falar as variáveis do código. Ou seja, aqui a gente vai falar se o x é real, é inteiro, é lógico ou caractere. E qual a diferença entre essas quatro aqui? Simples. O real é quando você quer falar que a variável ela é um número que pode ter casas decimais. Ou seja, se eu quiser falar que x é 4,5, eu posso, porque é um número real. Já não é o caso do inteiro. O inteiro, você pode falar que é um número, ou seja, por exemplo, a é igual a 10, tá certo. Mas no inteiro não pode ter casa decimal. Ou seja, se eu falar que a é igual a 4,5, não pode, vai dar erro no código, porque 4,5 tem uma casa decimal. O lógico. O lógico, ele é uma variável que só pode ter duas opções, verdadeiro ou falso. Diferente do x real e o a inteiro, que pode ter vários números, o lógico é sim ou não, verdadeiro ou falso. E por fim, o caractere. O caractere, diferente do real e do inteiro, que só pode ter números, o caractere pode ter letras, até mesmo símbolos. E agora, vamos começar o código. Sempre que a gente vai começar o código, os comandos, a gente vai colocar o início, depois do var e do algoritmo. E qualquer coisa que a gente escrever entre o início e o algoritmo vai ser o código. Então, por exemplo, vamos falar agora sobre a entrada, a saída, o processamento e a saída. A entrada é quando a gente vai pedir para o usuário o valor de entrada para a gente associar alguma variável. No caso, o código que a gente usa é o leia. Então aqui eu coloquei entrada, né, em notas, ou seja, isso aqui não afeta o código. Eu coloquei em nota falando que leia, abre parênteses, x, ou seja, se eu apertar F9, calma aí. Pronto, se eu apertar F9 e eu vim aqui e colocar 10, eu vou estar falando que x
é igual a 10. Aqui em cima, se você vir na área das variáveis, ó, em vermelhinho, nome x, tipo real, valor 10.0000. Esse 000 aqui é porque ela é uma variável real. Ou seja, o layer é quando a gente vai pedir para o usuário um valor para associar a alguma variável. Processamento. Processamento é, por exemplo, quando a máquina vai resolver alguma conta, por exemplo. Então aqui eu coloquei que R de resultado, que é um real, é um valor real, R é igual a x mais x. Um, Se a gente quiser fazer uma operação de adição, a gente tem que usar um mais. Então, R é igual a x mais x. Vamos supor que x é 2. Então R vai ser 4, porque x mais x, x que é 2, é 4, entendeu? Então, por exemplo, se a gente quiser usar subtração, é ao menos, sinal de menos. Então, se a gente dá F9, 2, x menos x, 0, porque x é 2, menos x, que também é 2, 0. Agora eu vou falar sobre os sinais de multiplicação e divisão. Multiplicação é um asterisco, ou seja, vamos ver aqui, x é igual a 10, por exemplo, x vezes x, 100. E se a gente quiser dividir, é uma barrinha que a gente tem que usar. Barrinha assim, ó. Então aqui, vamos falar que x é 2. X dividido por 2, que também é 2, né, o x, dá 1. Agora eu vou falar sobre potencialização, ou seja, potência, que é representado pelo asterisco. Então, vamos começar o código. X é igual a 2. Não, x é igual a 3. 3 elevado a 3, 27. E por fim, a gente tem um sinal que ele representa o resto de uma divisão, ou seja, o resto de várias divisões, que é representado pelo mod. Vamos dar um exemplo aqui, x mod 2. A gente vai pegar o valor de x, vai dividir por 2 até o máximo e vai ver quanto que vai dar. Então aqui no caso, F9, x igual a 10. Depois de dividir o x várias vezes por 2, deu 0. Se a gente colocar, por exemplo, 11, que é o número ímpar, o resultado deu 1. E esse mod aqui é extremamente útil para quando você tem que achar se um valor é par ou ímpar. Porque se eu colocar, por exemplo, 12, 0. Se eu colocar 13, 1, porque é ímpar. E se eu colocar 100 milhões, sei lá, 100 milhões, bilhões, não sei, um número muito grande. Calma. E colocar 1 no final, vai dar 1, porque ele fez essa divisão e o resto deu 1, porque o número é ímpar. E por fim a gente tem os comandos de saída, que é quando a gente vai falar para o usuário e mostrar algo na tela dele. Então o saída a gente usa o escreva, que você vai escrever algo para o usuário. Então escreva, abre parênteses. E sempre que você vai querer falar algo, você tem que colocar as aspas. E tudo que vai aparecer na tela do usuário tem que estar entre as aspas. Ah, porque o R aqui não está nas aspas. Eu vou mostrar. Ó, eu escrevi o valor do resultado é 0. Ué, mas não estava escrito R? Sim. Mas o que acontece? Como o R não está nas aspas, aqui ele vai mostrar o valor da variável R, que vai ser acompanhada com a vírgula. Aqui, ó. Então se eu tirar a vírgula, por exemplo, não vai dar certo. Viu? Tem que ter a vírgula. Você fecha as aspas, vírgula, a variável que você quer colocar. Então, por exemplo, ó, eu mudei aqui o processamento e coloquei x mais 2. Ou seja, se x for igual a 4, o R tem que ser igual a 6. Então, o valor do resultado é 6. Se você ver aqui, R igual a 6. Então, sempre que você quer falar o valor de uma variável, você fecha a aspa, vírgula,
a variável. Ah, e se a variável estiver dentro das aspas? Olha o que vai acontecer, ó. Ó, agora tá dentro das aspas, viu? Ó, vou colocar aqui 4. O valor do resultado é R. Ele não informou o valor do resultado. E por fim, a gente tem o fim algoritmo. O fim algoritmo é quando a gente quer encerrar o nosso código. E tudo que a gente quer colocar no código tem que estar entre o início e o fim algoritmo. Nada que tiver depois do fim algoritmo vai aparecer na tela. Então aqui eu coloquei o escreva. Ó, escreva. Nada aqui, tá escrito errado aqui. Nada escrito aqui aparecerá. Vamos ver se é verdade isso. Ó, cadê? Não tá escrito isso. Porque está depois do fim algoritmo. O mesmo serve para antes do início. A gente vem aqui na var, né, de variável, da F9. Aqui deu um problema até. Porque o escreva, ele tá, ó, esperava encontrar início. O escreva, ele tem que dar depois do início. Senão vai dar erro no código. Não, nem funciona, dá erro mesmo. Bom, vamos voltar aqui pro PowerPoint. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido o que é o Visualog. Então, tchau.